Uma célula que se divide no meio em duas metades iguais. Como é que ela sabe certinho onde é a metade? Salve, salve, Top Models! Eu não sei você, mas eu sempre tive dificuldade de cortar coisas no meio. Tipo rasgar um papel em dois ali, eu sempre rasgava errado, metade saía não metade, tinha que usar uma régua ali, tesoura. E eu me sentia um idiota, porque enquanto isso, todas as células do meu corpo estão loucamente dividindo em duas metades, bonitinho, uma célula vira duas e pá, um monte de célula. E eu aqui me sentindo uma anta. Até célula de anta faz isso. Mas bom, como é que elas fazem isso? Não como é que elas dividem em dois, mas como é que elas dividem certo, tipo, na metade? E se eu te falasse que a resposta disso tá numa das fórmulas mais simples da física? E melhor ainda, que a pessoa que descobriu essa fórmula foi a mesma pessoa que descobriu as células? Pois é, o sortudo da noite é o Robert Hooke, que na época era um estudioso aí das ciências, que não eram divididas em biologia, física, química, nada, era um estudioso. E ele estava usando o brinquedinho da época, que era o microscópio, estava olhando para uns pedaços de cortiça. Por que eu não sei. Mas ele viu uns buraquinhos no pedaço de cortiça e falou: olha que interessante, parecem as células nas quais os monges ficam dentro dos monastérios. É que cela e célula em inglês é a mesma palavra, porque na época ele falou células, aí ficou cells. Bom, por isso a gente chama hoje de células. Claro, mais que isso já é território do English Nuggets. Mas o Hooke não fazia ideia do que ele estava falando, ele não sabia que aquilo estava em todos os seres que existiam. Levou uns 200 anos para a pessoa até entender, para a ciência concordar que a vida era feita de células. Quem diria de células que se dividem? Mas, bom, vamos voltar a elas. Se você lembra das aulas de biologia, célula tem um monte de coisa dentro. Pois é, então vamos olhar para um tipo de célula que tem menos coisa dentro, que são as bactérias. Elas são células como qualquer uma, só que com, menos partes, fazem menos coisa e fazem muito bem. No seu corpo só, se você lembrar de outros vídeos aí, tem trilhões de bactérias, e em particular trilhões de E. coli, que é uma bactériazinha com formato de cheetos, que também cresce e se divide em dois, como todas as outras células, bom, maioria. E bom, de tanto a gente estudar a E. coli, a gente sabe que tem certos genes que se você deletar ou bloquear, ela para de dividir certinho. Ela continua dividindo, só que ela para de dividir em dois pedacinhos iguais. Fica uma metade maior que a outra, por assim dizer. Fica uma célula grandona, que parece um espaguete, e uma minicélula, que é a coisinha mais fofa do mundo. Ela fica lá tentando levar a vidinha dela sem dividir, enquanto a célula grandona lá continua dividindo e fazendo outras células também grandonas. E bom, a gente sabe quais genes que tem que deletar ou, bloquear para isso acontecer. O que não significa que a gente sabe como que isso acontece. Mas é aí que entra a segunda parte da vida do Hooke. O Hooke, ele é talvez mais conhecido pelo que se chama de lei de Hooke, que é uma lei da física, que nessa época não tinha essa divisão toda de disciplinas, não tinha vestibular. O Hooke, ele descobriu que se você espreme uma mola ou um elástico, ou se você estica, esse material vai responder de forma proporcional à deformação que você causou. E ele escreveu isso como F igual a menos KX. Na verdade, ele escreveu isso como um anagrama, que era o jeito de proteger a descoberta dele e ao mesmo tempo garantir que foi ele que fez primeiro. Enfim, né? O pessoal do século XVII era meio estranho. Bom, essa fórmula que ele descreveu, em suma diz isso, que se você deforma um material como uma mola, um elástico, deforma em 10 centímetros, a resposta vai ser tanto, F. E se você deforma em 20, a resposta vai ser 2 tanto. Isso só quer dizer que não vai ter, uma super resposta, você empurra um pouquinho e de repente a mola fica louca? Não, ela vai sempre tentar voltar ao equilíbrio. E tá aí a origem do sinal de menos. F aí é a força, X é essa perturbação, esse deslocamento. E K é uma constante, que diz quanto que é o F em relação a X, e se o K é grande, a mola é forte, se o K é pequeno, a mola é fraca. É só isso. Bom, obviamente o Hooke não estava só falando de molas. Na verdade, hoje a gente usa a lei de Hooke para descrever tudo quanto é coisa. Seja uma mola, seja um pêndulo, seja uma criança num balanço, seja um trampolim que faz assim, qualquer coisa que seja
uma bolinha que está em equilíbrio, você empurra ela do lado, ela rola para um lado, rola para um outro. Essa ideia de coisa em equilíbrio e perturbação que faz a coisa voltar ao equilíbrio, essa é a essência da lei de Hooke, que talvez ele mesmo não entendesse. Esse movimento causado por uma mola com um peso, ou um balanço, uma criança, etc., é o conhecido como movimento harmônico ou oscilador harmônico simples. Se você quer impressionar alguém, não fale essas palavras, porque elas não impressionam. Enfim, esse movimento harmônico simples, hoje ele é usado para descrever tudo quanto é coisa. Por exemplo, se você está estudando uma molécula super complicada, você pode falar que a ligação entre dois átomos é como uma mola. Eles não querem ficar muito perto, nem muito longe. Não é que seja uma mola realmente, mas se comporta como? Se comporta como algo que tenta voltar ao seu equilíbrio. E isso é uma aproximação. Não quer dizer que, sei lá, a qualquer distância os átomos vão atuar assim. Assim como se você tiver um trampolim, você pode jogar um elefante em cima dele, eu tenho certeza que o trampolim não vai responder com toda essa força. Mas, dada a devida aproximação, que é no caso uma perturbação pequena, aí eles sim respondem como uma mola. E isso é fundamental para a ciência, porque daí você pode pegar um monte de coisa que se comporta de maneiras complicadas e difíceis de descrever e falar, bom, perto do equilíbrio é tipo uma mola, e mola eu sei descrever. E esse é o grande truque, você transforma tudo em prego e bate seu martelo. Só é meio perigoso porque tem coisa que de repente não dá para descrever direito como mola, mas felizmente tem muitas que dá. Mas bom, vamos voltar à célula. Como que a célula faz isso e o que isso tem a ver com esse movimento harmônico, oscilatório, não sei o quê? Bom, células, depois de uma armada de biólogos e bioquímicos e químicos, todo esse pessoal, a gente já conhece alguns dos atores principais. A gente conhece, por exemplo, as proteínas SLMA e MATP, que são proteínas que sentam ali no topo do DNA, meio que orientando a célula para se dividir longe do DNA, provavelmente ali no meio. Pelo menos é isso que a gente acredita que elas fazem na E. coli. Só que essas proteínas não cuidam dos polos da célula. Então para isso você precisa de mais atores nessa peça, mais atores nessa sopa de letrinhas. Você tem as proteínas MIN-A, MIN-D, você tem as proteínas MIN-C, MIN-D, MIN-E. MIN-A e MIN-B você não tem, e é uma outra história. Essas proteínas MIN-C, MIN-D, MIN-E, elas ficam que nem gato e rato, indo para um lado e para o outro da célula, quase que nem as presas e predadores, e ativadores e inibidores de outros vídeos aqui no Top Models. MIN-C e MIN-D, elas vão para um canto da célula, vão para um polo, e ali elas inibem a divisão, elas bloqueiam a formação desse septo que separa a célula. Elas ficam ali no polo, aí chega a MIN-E e desgruda elas da membrana. Então elas vão para outro polo. Chega a minha e desgruda elas da membrana e elas vão de novo, e ficam indo e vindo. E tá, se elas dividem então, inibem a divisão, elas fariam isso em um polo de cada vez. E aí, você tem mais proteína? Qual que é o segredo? Nessa hora que você tem que voltar para a lei de Hooke, para o movimento oscilatório. Pensa em um balanço. Se você tem uma criança no balanço, ela tá a maior parte do tempo, na verdade, no ar. Se ela tá lá em cima, lá atrás, ela vai pra frente, e vai pra trás, ela passa muito pouco tempo no chão, ali no equilíbrio, ou perto do chão, enfim. Da mesma forma, um trampolim está a maior parte do tempo longe do seu equilíbrio normal. Se você pegar uma mola, ela vai ficar indo e vindo. Todas essas coisas que seguem o movimento harmônico, elas se comportam seguindo a função seno ou cosseno, que, é muito mais interessante do que qualquer triângulo. Essas funções que são usadas para descrever o movimento harmônico, elas têm essa propriedade de que elas sobem até 1 e descem até -1, e sobem até 1 e descem até -1, e passam muito pouco tempo ali perto do equilíbrio, do zero. Tudo que segue o movimento harmônico tem essa propriedade de que a maior parte do tempo está nas extremidades. E se você tem um violão na sua casa, ou qualquer instrumento musical de corda, pega a corda mais grossa e dá um peteleco nela e olha de perto. Talvez você veja que parece que a corda se divide em duas, porque na verdade a maior parte do tempo ela tá numa dessas extremidades. Ela vai ficar oscilando, e como o nosso olho não é câmera de slow motion, a gente vai captar uma imagem que passa a impressão que tem duas cordas, mas não é. É que ela tá fazendo um movimento harmônico, um movimento de oscilação harmônica, na qual a maior parte do tempo ela tá ou muito para a esquerda ou muito para a direita.
e daí você vai ter a impressão que tem duas cordas ali, até que uma hora ela perde energia e volta assim, a ser uma corda. Com a célula é a mesma coisa. Essa oscilação de min, C, D, E, indo para um lado, indo para o outro, leva mais ou menos 1 minuto. Só que isso é tempo suficiente para as proteínas que vão ali começar a divisão da célula não conseguirem se fixar em nenhum dos polos. Então, min CD vai para um lado, aí a proteína tenta formar a divisão, mas elas vão para o outro lado, elas tentam formar a divisão e não dá. É como se você olhasse para a célula e estivesse vendo min CD dos dois lados. Não é que ela tá nos dois lados, mas ela segue um movimento harmônico, como uma corda de violão, como uma criança num balanço. Se você fizer um time-lapse, você vai ver a criança nas extremidades muito mais do que no centro. E daí você tem essa inibição da divisão nos dois polos da bactéria. Uma pessoa que acharia isso super legal é o Robert Hooke. Ele ia ficar nessa de, mas isso é física, é biologia? Ele não ia se importar muito. Talvez ele fosse hoje uma dessas pessoas que cooptam esse mecanismo e tentam criar osciladores biológicos que sirvam para alguma coisa. Tentam transformar isso em pecinha de Lego. Aí você já viu, né? Transforma em pecinha de Lego, acopla isso num outro circuito biológico que faz outra coisa, não sei se... né? E bom, novamente ser humano utilizando da biologia a seu favor. É isso aí.